Amigo advogado, amiga advogada, da série Inquietações de um Advogado Criminalista. Hoje eu gostaria de falar de um tema que talvez não receba o tratamento que deveria, pela doutrina, mas principalmente pelos tribunais de segunda instância e os tribunais superiores, que é o tema das nulidades processuais penais. A pergunta que eu faço e que me inquieta quando eu tenho contato com muitos processos é: até quando teremos uma teoria, um sistema das nulidades processuais penais tão defasado? Uma teoria que não guarda qualquer correspondência ou adequação com a Constituição Federal de 88. Esse é mais um dos temas que necessita de adequação com a Constituição de 88, que traz maiores garantias, maiores direitos para o acusado no processo penal. Sobre o tema, gosto muito de um autor chamado Rosmar Rodrigues Alencar, juiz federal em Alagoas e professor também naquele estado. Gosto muito deste autor porque ele trata das nulidades processuais penais de uma forma que é muito raro vermos aqui no Brasil, um olhar muito crítico e muito profundo. Então, recomendo os livros do professor, do doutor Rosmar. E ele diz algo interessante, que as nulidades, elas devem ocupar um papel central no processo penal. Elas deveriam, no novo Código de Processo Penal, os artigos que tratam das nulidades processuais penais deveriam vir logo de início, deveriam ser os primeiros, porque ele diz que para sabermos o que é devido, pressupõe sabermos o que é indevido. E se forma é garantia e limite de poder, a nulidade, vamos dizer assim, como ele diz, é o elo entre a essência jurídica e o direito positivo. Para saber o que é devido, pressupõe saber o que é indevido. Com esse parâmetro, eu pergunto: até quando os tribunais de segunda instância, até quando os tribunais superiores continuarão passando pano para certas atrocidades, certos absurdos que vemos, usando argumentos de que não foi demonstrado prejuízo, que foi precluso e diversos argumentos que formam aquilo que chamamos de decisionismo. O juiz, o desembargador, decide como ele bem entender, porque não temos parâmetros certos. Porque o que é um prejuízo? A condenação por um viés pode ser um prejuízo. A simples violação à forma já pode ser um prejuízo, porque o legislador previu uma forma, a audiência será realizada dessa forma. Chega lá, o juiz faz do jeito que ele quer. Além da forma estar sendo desrespeitado o princípio que forma aquele texto, o porquê existe aquele texto, a questão do contraditório, da ampla defesa e tantos outros princípios que formam o conteúdo de textos prescricionais, vamos dizer assim. E todos nós temos um pouco de parcela de culpa. Nós, da classe advocatista, também temos um exemplo quando nós não rebatemos de forma contundente um prejuízo. Por mais que eu seja contra a questão do prejuízo, essa abertura do que pode ser entendido, nós precisamos argumentar o que consiste o prejuízo no caso concreto. Outra questão que é de nossa responsabilidade, nas nulidades relativas, agora estão exigindo até para as absolutas, a questão da preclusão. Nós precisamos saber, conhecer saber o que é errado, saber o que é indevido, para nós podermos alegar. O que cabe a nós devemos fazer. Então, nesse vídeo, fica a minha inquietação. Precisamos ser mais claros nos conceitos quando tratamos do tema de nulidades processuais penais, porque que qualidade de processo nós estamos produzindo, que qualidade de condenações, qualidade eu digo, seguir o devido processo legal, e seguir o devido processo legal diz
pressupõe não ter havido nulidade, foi escorreito o procedimento. Então, que tipo de condenações estamos produzindo? A qualquer custo? O que você pensa sobre o assunto? Gostaria muito de saber a sua opinião. Abraço.